A gente vai começar um tema cujo título diz que Deus tem um endereço. Eu, quando estava lendo esse artigo, essa lição, eu fiquei imaginando nas cartas para Papai Noel. A pessoa, acho que nem escreve o endereço, só escreve Papai Noel e entrega nos Correios, né? Alguns falam que ele mora no Polo Norte, outros falam que mora num daqueles países nórdicos. De qualquer forma, pelo que mostra a mídia, as cartas nunca saem da agência dos Correios. E por uma obra caritativa, né, de caridade, os Correios tentam até achar algumas pessoas para responder alguma dessas cartas e dar uma pequena lembrança para a pessoa que fez aquele pedido, a criança que fez aquele pedido. Mas a Bíblia nos diz exatamente onde Deus está. Então, para introduzir essa lição, vamos ver onde é que Deus está? Apocalipse 7, verso 15. Apocalipse 7, verso 15. Alguém pode ler para nós? No entanto, se o incrédulo decidir separar-se... Apocalipse 7:15. Eu coloquei Apocalipse, mas foi para Coríntios. Acontece. Problemas da mídia. 7, verso. Por esse motivo, certo? Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Okay. Esse verso é bem claro, né? Fala que Deus está assentado em seu trono e em seu santuário. Quando a gente lê todo o capítulo 7, a gente percebe que João, nesse momento, ele tem uma visão do céu em um local, que é o santuário, onde está Deus. Na Terra, a gente teve já vários santuários. Muitos deles estão em ruínas. E de uma certa forma, nós entendemos o santuário como uma construção erigida para que possamos adorar uma divindade. E é mais ou menos isso que o verso de Apocalipse aqui está falando. A Bíblia, ela também fala de um santuário. Vamos ver o que ela fala desse santuário? Vamos ver Êxodo 25, segundo livro da Bíblia, versos 8, 9 e 40. Êxodo qual? Êxodo, capítulo 25, versos 8, 9 e 40. 8, 9 e 40. 25, 8, 9 e 40. Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as suas instruções para a mobília que eu te revelar. 40. Atenta, pois, que os faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Ok, e aí Deus dando instruções a Moisés para fazer um santuário conforme o modelo que Deus passou para Moisés.
Vamos ver em Hebreus 9, 24, modelo de que era esse santuário? Hebreus, agora a gente vai lá para o Novo Testamento. 9:24. Né? 9, Aqui, 24. Sim, Sim, claro. Aqui, né, que fala aqui, ó, segundo tudo que eu te Mostrei. Quer dizer que tem um modelo. Tem um modelo. E o 40 reforça, faz tudo conforme o modelo. 9:24. Hebreus 9, 24. Todo mundo achou? Pode ler. Uhum. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Ótimo. Então a gente sabe que Deus deu instrução a Moisés para fazer um santuário conforme o modelo, conforme aquilo que tinha mostrado a Moisés. E Hebreus mostra que era modelo do verdadeiro santuário que estava no céu. É algo maravilhoso que tem nesses dois versos, né? A própria ação de Deus em ir até o ser humano. Percebe que um dos motivos do santuário era para que Deus pudesse habitar com o seu povo. Em Gênesis 3, Adão e Eva pecaram, fugiram de Deus, e Deus correu atrás de Adão e Eva. Em Êxodo, mostra a mesma coisa, o povo estava escravizado, Deus o tira da escravidão, o tira da terra que eles estavam sendo atormentados, leva para uma terra que mana leite e mel, e além de tudo isso, ele ainda manda construir um local para que ele estivesse fisicamente próximo do seu povo. Sempre é Deus correndo atrás do homem, sempre Deus correndo atrás do pecador e dando um jeito de salvar. E o santuário, mais do que um local de adoração, por esses versos, mostra ser um local onde a gente pode se encontrar com Deus. Ou melhor, onde Deus nos encontra. Mas tem algo assim mais profundo para a gente estudar sobre o santuário, que está em Hebreus 9, verso 8 e 9. Está aí pertinho, acho que uma página atrás, né? Mas por que ele... Deixa eu perguntar aqui, por que ele diz assim, Cristo não adentrou o santuário erguido por mão? O que ele quer dizer com isso? Mais tarde a gente vai ver as partes do santuário, tá certo? Então o que ele quis dizer com isso, e eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, se tiver tempo hoje, é que Cristo não adentrou na tenda, no prédio do santuário. A gente vai ver que a quem estava reservado entrar no prédio do santuário, lá em Jerusalém. Mas ele entrou no prédio do verdadeiro santuário no céu. E aí a gente vai entender, devido ao estudar os serviços que eram feitos no santuário, quem entrava no santuário e por que entrava no santuário. Daqui a pouco. Ou na próxima semana. Tá bom? Hebreus 9, 8 e 9. Sim. Vamos lá? Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho de santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante e consciências, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ok. Você vê aí que não foi utilizado o santuário no céu, enquanto o santuário da terra estava erguido, não é isso? E que o santuário da terra é início do verso 9, parábola. Nós temos muitas parábolas na Bíblia. Então, o histórico do santuário celestial. É lindo, né? Hã? Pensar assim como uma parábola é lindo, né? Agora vamos ver, qual é a função de uma parábola? Aqui eu acho que todos já tiveram a oportunidade de ler algumas parábolas de Cristo, né? E Cristo, então, o que ele faz? Através de uma história simples, ele tenta esmiuçar, facilitar a aprendizagem de coisas mais complicadas e eternas. Ou dificultar o entendimento para alguns. Para quem não queria ouvir, né? Sempre é esse. Quem não quer ouvir, não entende.
mas já através de uma alegoria, de uma história simples, ele também queria mostrar alguma coisa para nós, para facilitar o entendimento, através do prédio do santuário, que foi erigido na terra. O que ele queria ensinar para nós com o santuário? Vamos ver se a gente consegue extrair alguma coisa de Hebreus 9 ainda, versos 14 e 15. Você percebe que a gente está lendo muito os versos do Hebreus 9, tá certo? Então eles estão todos mais ou menos no mesmo contexto de dizer do santuário terrestre e do santuário celestial. Quem pode ler para nós? Hebreus 9, 14 e 15. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. É interessante que nesse verso aqui ele coloca duas expressões que eu vou chamar de expressões mais chaves. A primeira é que ele vai purificar o homem através dessa parábola aí que ele está tentando ensinar com auxílio do santuário terrestre, que fala depois do santuário celestial. E depois, através dessa purificação, vai nos fazer herdar a eterna herança. Por algum motivo, isso está querendo nos falar assim, gritar o seguinte: o santuário terrestre é uma parábola da maneira que Deus usou para salvar o homem. Deus tentou esmiuçar, transformar uma coisa mais simples, mais fácil, através de uma estrutura de engenharia, com alguns serviços que ali estavam sendo feitos, para tentar mostrar ao homem como é que ele conseguiria ser salvo. Estudar o santuário nada mais é do que entender qual é o plano de salvação de Deus. Porque até então, quando o santuário terrestre, era feito sacrifício de animais, derramamento de sangue. A partir do momento quando foi, ou seja, Cristo morreu por mim, por você, por cada um de nós, encerrou esse sacrifício, esse trabalho no santuário foi encerrado. Aí que dá assim início. Nós estudamos aqui sobre pecado, sobre salvação, sobre perdão, não é isso? Estudamos um pouco sobre juízo, milênio na lição passada, sobre o destino dos maus, o destino do diabo. E de uma certa forma a gente vai ver exatamente tudo isso sintetizado no santuário. Ô, Juninho. Fala, Eliezer. Veja bem, a proposta aqui do estudo, nós estamos falando sobre o santuário. Isso. É fundamental também que você fale como era esse santuário, para ficar bem claro. O santuário era composto de quê? Uma entrada, uma saída, ligação do Santíssimo. Que é antes de, porque se nós só olharmos aqui em Hebreus, e não olharmos aqui, as pessoas talvez não entendam bem. Esse assunto é tão grande que, infelizmente, a gente vai, para poder abordar ele mais superficialmente, talvez usar umas 2 ou 3 segundas-feiras. E eu vou entrar em cada móvel do santuário. Tá certo? À frente. Primeiro eu estou querendo dar um overview do que é importante a gente estudar o santuário. E que vai servir de base para as próximas 2 lições. Mas até louvo a tua ideia, Agora eu pergunto o seguinte: se você não disser como é esse santuário,
Não, para será depois dito. entrar em cada peça dentro do santuário, em cada momento do santuário, eu acho, na minha opinião, que seria melhor você dizer qual é o formato desse santuário Só o formato. e logo em seguida você entrava. Mas nós já ouvimos sobre esse santuário diversas vezes aqui. Não, mas a Wanda está aqui. Quem poderia entrar, dá licença. ter um. Eliezer, Dá licença, Sei, dá não licença. precisa chegar. Você não precisa Esmiuçar. esmiuçar. Eliezer, fique tranquilo. Eu estou sei, dando uma pequena. eu tenho uma ideia mais ou menos que tem determinado tamanho. Eu estou dando uma você pequena pode entrar introdução. até um determinado lugar. Eu estou dando uma pequena introdução, que nem está tão pequena assim, para a gente poder entrar nessa parte. Fique tranquilo, é ainda só a introdução. Tá certo? Eu tenho uma ideia geral. Porque, Eliezer, eu não posso começar a falar de santuário se eu não falar de salvação e da importância dele, e principalmente eu não posso falar de santuário se eu não ler com vocês um texto que está em 2 Timóteo, verso 9. Ótimo. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, talvez, é tirar algumas ideias que ficam na nossa mente e que não são, assim, talvez, tão bíblicas. Porque alguém fala, outra pessoa fala e que talvez não esteja na Bíblia. E 2 Timóteo, é segundo? Deixa eu só ver aqui. 2 Timóteo 1, verso 9. É um verso chave para a gente poder entrar no santuário e entender, principalmente, a importância da salvação no santuário. Pode ler? Por favor. 2 Timóteo 1, verso 9. Exatamente. Isso. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi otorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos e que, nesses dias, se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Ok. Eu não posso começar a falar de santuário e de salvação sem deixar claro que a graça foi otorgada por Deus aos seres humanos a partir de quando? Salvação de Jesus Cristo. De tempos eternos. Sempre que tem essa expressão na Bíblia, quer dizer que em algum momento da eternidade de Deus, e aí a gente tem que lembrar que a eternidade de Deus não tem nem início nem fim, Deus otorgou a sua graça para a salvação. Ou seja, antes mesmo do homem da graça. Antes mesmo de ele talvez iniciar toda a criação, ele já otorgou a graça. E assim que houve o pecado, houve o Salvador. Isso é importante falar por quê? Porque embora muita parte da Bíblia que esteja falando sobre o santuário está no Antigo Testamento, como grande parte do livro de Êxodo, Levíticos, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, Jeremias, Isaías, Neemias, Esdras, a salvação que o santuário prega é através da graça que Deus otorgou nos tempos eternos. A salvação para as pessoas do Antigo Testamento e para as pessoas do Novo Testamento é unicamente através da graça. O plano foi o mesmo desde algum momento na eternidade. E aí sim, falando sobre isso, a gente vai entrar na parte do santuário. Como a gente está sem PowerPoint, sem como mostrar as figuras, eu vou pedir para vocês abrirem o estudo, o nosso guia de estudo, na página 67. Exatamente, do guia de estudo, só para ver a figura que tem aí, ó. Deus tem um endereço. A gente vai usar essa figura aí, onde está escrito Deus tem um endereço agora, para poder começar agora sim, Eliezer, a mostrar o santuário, as suas partes e os seus móveis. Tá certo? Quando der 9 horas, 9 alguma coisa, a gente termina, onde tiver que terminar, e na semana seguinte nós vamos continuar com esse assunto. Ok? Vamos lá.
Primeira coisa, como é que nós dividimos, ou melhor, como é que Deus instruiu a Moisés para dividir seu santuário? Ele era dividido em duas partes. A primeira está em Êxodo 26, 7. Livro de Êxodo, capítulo 26, verso 7. Todos encontraram? Alguém pode ler para nós? Farás também cortinas de pelos de cobre, de cabras. Farás também cortinas de pelo de cabras, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento, só isso? Só isso. Se você quiser ver aí, mais tarde está falando do comprimento dessas cortinas que serviriam para cobrir a tenda, né? Ou o tabernáculo. 30 covados. 30 côvados. Côvados. É. Eu acho que é côvados, tá? A gente nunca tem certeza. Não, tem a cena que sim. A primeira parte do santuário era uma estrutura tipo uma sala, né? Uma tenda. E é por isso que eu pedi para vocês abrirem aí na página 67, que essa tenda está ali representada no meio de um espaço. Agora, como é que eles chamavam esse espaço que circunda a tenda? Vamos ver? Êxodo 27, 9. Êxodo 27, verso 9. Farás também o átrio do tabernáculo, ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Ok. Então você tinha o tabernáculo, que era uma tenda, essa dada por Moisés, e circundando essa tenda, nós tínhamos um pátio, que também é chamado de átrio. Simplesmente isso. A evolução do santuário em Israel começou assim. Eles saíram do Egito, Deus mandou fazer uma tenda móvel, de forma que o santuário podia ser carregado durante toda a peregrinação do Egito, e essa tenda continuou a ser o santuário de Israel até que Salomão, terceiro rei de Israel, segunda dinastia de Davi, terceiro rei de Israel, construiu um prédio de alvenaria com pedras. Esse prédio foi destruído por Nabucodonosor e por volta de 70, 80, 90 anos depois foi reconstruído novamente, na época de Esdras e Neemias. Herodes, por volta do ano 30 a.C., reformou esse segundo templo, construído na época de Esdras e Neemias, e esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Atualmente, no local do templo, nós temos uma mesquita muçulmana. E um pedaço minúsculo do templo que sobrou, um pequeno muro, é hoje conhecido como o Muro das Lamentações. Então, esse é um overview do que foi e o que é hoje o santuário em Israel. Ele era composto de um pátio e de uma tenda, ou de um edifício, quando chegou o tempo de Salomão em diante. Ok? Bem, o que a gente tinha no pátio do santuário? O que havia no átrio do santuário? Vamos ver que móveis que tinham lá. Êxodo 27, verso 1. Côvados é a medida do côvado qual? O côvado é uma medida que vinha mais ou menos, se eu não estou enganado, do cotovelo até a mão.
Em números atuais, eles acreditam que entre 40 e 50 centímetros. Tá certo? E isso eu sei porque nas últimas folhas da Bíblia tem sempre um guiazinho que diz Atrás da Bíblia. que diz esses valores. Vamos lá, Êxodo 27, verso 1. Quem pode ler? Lê então. Por favor. Parece também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Aí ainda está na parte de como foi confeccionado esse altar. Vamos ler agora Êxodo 40, verso 6. Um pouquinho mais à frente aí, Êxodo capítulo 40, verso 6. E aí a gente vai descobrir para que servia esse altar que ficava no pátio, no átrio do templo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Ok. Lê o 29 também, Elisete, por favor. 29. É. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Ok. Então nós tínhamos o altar, se você for ver em Êxodo 26 como é que ele foi construído, foi colocado a porta na parte exterior, no átrio, a porta de frente, vamos dizer assim, para a porta do templo, a porta da tenda, e esse altar servia para holocaustos, servia para fazer sacrifícios de animais, não só de animais, mas também outros que eram de manjares. Ok? Mais ou menos de 2,5 por 2,5. Ele é de 2,5 por 2,5, é isso? É, Mais ou menos. 5 côvados, né? Mais ou menos de 40. 40, 50 centímetros, 2,5 metros por 2,5 metros. Se vocês estiverem aí na figura, vocês vão perceber que esse altar é esse objeto quase cúbico que fica em frente à tenda do tabernáculo. Bem, eu não posso falar do altar, não posso falar do holocausto, sem deixar de lembrar a vocês que, desde que entrou o pecado no mundo, o holocausto era um ato que Deus instituiu. A gente vê já em Gênesis 3, Deus matando um cordeiro para poder vestir Adão e Eva. Em Gênesis 4, a gente vê o próprio holocausto de Abel. Nesse momento desceu até fogo do céu e consumiu a oferta. Deus mostrando que agradava daquele sacrifício. Abraão peregrinou muitos locais, peregrinou a Terra Santa, e aonde ele ia, ele fazia um altar e ali também prestava culto a Deus. Nós estamos estudando o livro de Jó, e Jó também. Então, de uma certa forma, Deus estruturou essa parábola para ensinar algo mais. Mas a ideia do altar e do holocausto surgiu a partir do momento que surgiu o pecado. Ok? Esse móvel, esse altar de holocausto. Esse aqui é um altar do holocausto. Bem, isso aí representa uma figura esquemática do que poderia ser esse altar de holocausto. Parece o formato da Arca da Aliança. Que também era cúbica. Tá certo? Parece Mas a gente vai ver que a Arca da Aliança tem uma coisa que só ela tem. Um pouquinho mais à frente, talvez na segunda-feira que vem, tá? É esse objeto aqui ou esse? Tô de cá. Esse. Esse aí. O cúbico. Parece cheio de quadradinho aí. Agora o outro que você viu aí, qual que seria? Vamos ver qual que é esse outro? Êxodo 30, verso 18. Pessoal, essa parte é um pouquinho mais maçante, que a gente vai descobrir todos os objetos, todas as partes do templo.
Mas ela é importante para depois nós descobrirmos como é que o templo funcionava. Para a gente não ficar perdido em como o templo funcionava. Vamos lá? Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze, para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Ok. Então esse outro objeto aí que vocês estão vendo entre a tenda da congregação e o altar é chamado de pia. Tá certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre essa pia? Êxodo 40, verso 7. E aí está lendo mais de um verso sobre cada objeto, com o objetivo de fixar, né, esses objetos na nossa mente. Direito? Pode ler, por favor. Orar da bacia entre a tenda da congregação e o altar, aí a encherá de água. Ok. Repete praticamente o que disse no outro verso, mas vamos ler também o verso 30 e 31 para ter mais algumas informações sobre essa pia. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés. 32, só para a gente completar. Quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam no altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Ok. Então essa pia ficava esquematicamente próximo à entrada do templo, e sempre que eles passavam por essa pia para entrar no templo, eles aqui está dizendo Moisés, Arão e os filhos de Arão, né? Eles lavavam as mãos e os pés com o objetivo claro e evidente de não levar nenhuma poeira, nenhuma contaminação para dentro do templo. Ok? Prezados, como é que era dividido essa tenda? Será que essa tenda era uma sala apenas, ou ela tinha mais do que uma sala? Ela tinha algumas divisões. E quais são o nome dessas divisões? Vamos ver? Prezados, o santuário, dentro do santuário, o autor de Hebreus dá um resumo tão lindo que a gente vai ler ele, tá? Vai estar em Hebreus 9, versos 1 até o verso 5. E aí o autor de Hebreus vai falar quais são essas partes e o que continham essas partes. Hebreus, capítulo 9, versos de 1 até o verso 5. Os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ok. Então, nós conseguimos perceber que existiam duas câmaras, não é isso? No verso 2, uma fala de lugar santo, não é isso? Isso. E, se eu não estou enganado, no verso 3 fala de lugar santíssimo. Algumas traduções falam santo dos santos. Ok? Dividindo essas duas partes, tinha simplesmente uma cortina. Tudo bem? Então, quando a gente adentra ao santuário, nós temos uma primeira parte que a gente chama de lugar santo, uma cortina, e uma segunda parte que é lugar santíssimo. Eu vou pedir para vocês virarem a página do guia de estudos, na página 6869, deixar ela assim um pouco aberta, e aí a gente vai poder ver algumas figuras e vai dar assim um overview melhor, né? Para a gente poder entender o que está escrito nesses versos de Hebreus 9, de 1 até o verso 5. A figura na página 68, mais no alto, tem ali mostrando o lugar santo e o lugar santíssimo. E a divisão entre eles, que é uma cortina. Tá certo? Objetos no lugar santo. Aqui fala do candelabro de ouro, não é isso?
e fala da mesa que contém os pães da preposição. Se vocês observarem na página 69, que está aí do lado, o dia da purificação do santuário, uma figura que está do lado esquerdo, conseguiram achar? Está escrito aí, lugar santo. Aí vocês estão vendo aí, na parte esquerda da figura, um candelabro, e na parte direita, né, a mesa com os pães da preposição. Todos conseguiram ver aí com essas coordenadas? Ok. E tem no fundo um outro objeto. Vocês estão vendo aí no fundo, no meio da figura, um outro objeto? Não, esse aí seria o altar do incenso, né? Que aqui está falando que é um incensário. Só que aqui fala que o incensário está no lugar santíssimo, não é isso? Mas vamos ver aqui, Êxodo 40, 26 e 27. Esse candelabro significa 7 igrejas. A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Êxodo 40, versos 26 e 27. Vamos voltar lá no livro de Êxodo para pegar algumas informações importantes. Êxodo 40, versos 26 e 27. Pus o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Ok. Esse altar de incenso, ele na verdade ficava no limite, ali, grudado na cortina que separa o santo do santíssimo. Em Êxodo, no capítulo 40 de Êxodo, Moisés fala que está no lugar santo, em frente da cortina. Mas ele estava numa região tão limite, que o autor de Hebreus fala que está no lugar santíssimo. Ok? Então, no lugar santo, a gente tem um candelabro, nós temos uma mesa que tem os pães da preposição, e tem o incensário, que fica ali no limite entre um cômodo e outro. Ok? E no lugar santíssimo, de acordo com Hebreus 9, e infelizmente aqui não tem nenhuma figura que mostra um pouquinho mais de pormenores do lugar santíssimo, Hebreus 9 fala que a gente tem a arca, que nessa tenda continha dentro da arca a lei de Deus, a vara de Arão que floresceu e um pouco do maná. Em cima, cobrindo a arca, nós tínhamos o propiciatório, que era uma tampa para a arca, e desenhado por cima dessa tampa tinha 2 anjos querubins. Se ela estivesse até hoje, a gente até podia descobrir qual que era o formato de um querubim, né? Mas, infelizmente, não está. Eles eram desenhados ou esculpidos? Esculpidos. A ideia que se dá à Bíblia é que eles eram esculpidos em ouro puro ou fundidos. Eu não sei se eles esculpiram, talvez eles fundiram. Fizeram um modelo, botaram ouro lá dentro e fundiram a peça. Ok? E basicamente eram esses, digamos assim, 2 móveis, porque a Bíblia coloca a Arca da Aliança e a sua tampa como 2 móveis diferentes. Ok? Vamos ver o que você estava acabando de me falar. O que significa o candelabro de ouro? Já que é tudo uma parábola, vamos começar a esmiuçar um pouco agora essa parábola, já que a gente conhece um pouquinho mais o santuário. Apocalipse 1, verso 20. Apocalipse, capítulo 1, verso 20.
Pode ler, por favor. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ok. Então, aquele móvel candeeiro, que se colocava azeite e formava ali uma luz, né? Como se fosse uma espécie de vela, né? Esse candeeiro representa simplesmente as 7 igrejas. De uma certa forma, a parábola que está por trás desse candeeiro é o objeto que Deus usa através do seu Espírito Santo para trazer a luz da palavra de Deus. E a luz da palavra de Deus nada mais é do que o próprio Cristo. Jesus não disse: eu sou a luz do mundo? Até estava lendo hoje na internet a frase de um missionário, que eu agora não recordo mais o nome, que dizia o seguinte: se você apenas pregar Cristo à sua congregação, você simplesmente pregou tudo. Senhor Juninho, Fala. é bom esclarecer para você ter estudado, Sim? e até então, esse versículo que você leu foi uma visão que Deus deu a João, evangelista. Lá atrás ainda, não se definia ainda que era o candeeiro, seria as 7 igrejas. Que ali nós só falávamos do santuário, com o cordeiro que viria ainda. Após a morte de Cristo, o santuário rasga, e aí nascem as 7 igrejas. Isso. Perfeito? Ok. É que tem que, né? O que acontece? O que o Eliezer está querendo assim, deixar mais claro e aprofundar um pouco mais o tema, é que as 7 igrejas, conforme é colocado no Apocalipse, é um período da igreja cristã que acontece depois que o santuário é destruído. Mas assim, de uma forma geral, e assim, deixando só para entender o básico dessa parábola, o candeeiro de ouro são as pessoas que Deus usou para pregar a sua mensagem. Inclusive, e aí no contexto de Apocalipse, as que estão após Cristo. Tá certo? Mas por que ela faz parte da imagem do tabernáculo? Não entendi, repete, por favor. Por que ela faz parte, então, aqui na imagem do tabernáculo? Qual o contexto dela aí, né? Por que ela está aqui, se ela só apareceu depois que tudo foi destruído? Porque o tabernáculo, quando ele foi dado por Deus a Moisés para fazer esse tabernáculo, ele já existia no céu, onde era o trono do Senhor. Certo? E ainda o cordeiro estava por vir. Tanto assim que o sacrifício era em cima do cordeiro, até a morte. Então, tudo ali, as 7 igrejas iam aparecer, as 7 igrejas iam aparecer após a morte de Cristo. Os pecados até então eles eram por intermédio de animais perdoados, né? Após a vinda dele, após a morte, né? Os pecados já são, ele tinha levado os nossos pecados. Então, era realmente uma analogia que Deus estava fazendo. Você me corrija, viu? Não, está certo. Que era apenas tudo uma analogia ali. É uma ilustração. Uma ilustração. O santuário celestial. Ele, na verdade, é e não é. Por quê? Porque esse candelabro que João está vendo aí é de qual santuário? Celestial. Se você for olhar um pouquinho antes, você vai ver que é do santuário celestial, que está no céu. Exato. Agora, esse santuário celestial foi replicado de maneira, uma parábola, né? Porque talvez não tem como se fazer um santuário terrestre com a mesma glória do celestial, né? Claro. Para poder explicar ao povo como é que seria a sua salvação. Na semana que vem, a gente vai entender melhor os processos de salvação, porque a gente vai entrar nos serviços do santuário. Por hoje, eu só queria esmiuçar só mais um pouquinho o que representa esse altar de incenso. Vamos ver? Apocalipse 8, verso 4. Está pertinho aí. 8, perdão. Apocalipse 8, verso 4.
da mão do anjo subiu a presença de Deus. A fumaça do incenso são as orações dos santos. Ok. Aí novamente João se olha para o céu, vê o santo, a parte santa, já ali no limite com o Santíssimo do santuário celestial, e ele vê o altar de incenso. E o que é o incenso? A oração dos santos que chega como selo suave até o trono de Deus. Então, quando a Bíblia fala do incenso, se você for ler no Antigo Testamento, você vai perceber que esse incenso era uma mistura que era exclusiva para o santuário. Ninguém em Israel podia usar desse incenso como perfume, como qualquer outra coisa. Ele dava um odor dentro do santuário maravilhoso, que simbolizava as orações dos santos chegando até o trono de graça de Deus. Mas não tem uma hora que Deus fala que chega de incenso, chega de sacrifícios? Sim, Fala? fala. E a gente vai entender o porquê na semana que vem, quando a gente estudar quais são esses serviços, por que eles foram institucionalizados e, principalmente, o que eles queriam nos ensinar. Tá certo? E a gente tem a mania de acender um incensozinho dentro de casa. Não, o incenso, os perfumes não são proibidos. Mas, em particular, na Bíblia, quando fala em incensário, Deus queria mostrar para o povo o seguinte: se você for uma pessoa santa e orar para mim, orar qualquer coisa, eu vou receber a tua oração como um cheiro suave. Eu vou ter prazer em conversar, porque oração nada mais é que uma conversa, né? Eu vou ter prazer em conversar contigo. Tá certo? Isso é só pro cheirinho, né? É outra coisa. Gente, a parte mais impressionante da lição está por vir. Posso fazer um parênteses? Pode. A Igreja Universal utiliza muito isso. Sim. Se eu não me engano, aqui no Meia tem até uma réplicazinha do que seria esse santuário. Do santuário, do candelabro. Exatamente. Muitos aqui conhecidos meus já foram lá e recomendam. Depois de estudar essa parte, se quiser dar uma olhadinha lá também, eu recomendo que você olhe. E não só com um olhar só de arte, né? Que realmente deve ser muito bonito. Mas um olhar além, né? De um Deus amoroso que desde o princípio se preocupou em falar por parábolas coisas difíceis de entender e que estão vinculadas com a nossa salvação. Semana que vem nós vamos entrar no serviço do santuário, vamos ver essas parábolas do serviço do santuário e vamos entender melhor tudo o que estudamos até esse ponto. E também vai servir de base para as próximas lições que nós vamos estudar. Ok? Portanto, não percam. Está imperdível.